Olá, amigos do YouTube, aqui é Marcos Almeida. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Profissional da Casa. Hoje vamos ver a continuação da aula a último vídeo que teve, que foi de torneamento interno, um ciclo de torneamento interno, G71, mais furação e rosca interna. Então, primeiramente, para a gente iniciar aqui, vamos abrir o software. Lembrando que aquela seria a aula teórica, né? Nesse caso seria como se fosse a prática, né? Falando um pouco aqui do simulador, para quem está começando aí, tem umas pessoas que estão tendo dúvida. Ele é um dos melhores simuladores que tem, mas ele também tem alguns problemas ainda. Tem algumas coisas para se resolver. Essa versão aqui, eu creio que não é a última versão deles, né? Tem outras melhorias aí. Aí quem conseguir aí para nós aí, deixa no comentário aí. E eu gostaria de pedir também para você aí contar sua experiência aí através dos comentários para a gente saber, por exemplo, se você está gostando, se não está, se tem algo para melhorar. Então deixa aí seu comentário aí. Então, para quem está começando aqui do zero, então eu abri aqui no caso o Fanuc ou ITC, que é o de turno, que eu no caso que estou passando para vocês aí. Tem gente que está com dúvida logo aqui, ó. Então a pessoa vem cá, tira a emergência, dá reset, né? Fecha a porta, que isso aqui é de acordo com o NR12, lá tem a questão do sensor. Então é simulando a máquina mesmo. Então tem pessoa que já está com dúvida aqui, olha. Primeiro, não esquece dessa chavinha aqui, ó. Por quê? Isso aqui é proteção de escrita, ou seja, a pessoa não está habilitado a digitar um programa ou a modificar ele. Então, já tem gente que já está com dúvida nisso aqui, está mandando aí pergunta para mim através do e-mail. Então já vamos matar essa dúvida aqui de cara. Então tá aqui, ó, a chavinha aqui. Ó. Então é como se você habilitasse a máquina para fazer programação e trancasse ela para não ter nenhuma alteração de programa, né? Para quando vai rodar a peça aí seriada, então a pessoa só está habilitada somente para escolher o programa lá e startar ele e mais nada, fazer nenhuma alteração. Então de cara fazer aqui, ó, referenciamento em X, em Z. E esse eixo 4 aqui é o eixo de rotação, ele dá uma pequena rotação. Para visualizar aqui, ó, você tem a opção aqui, ó, de mostrar a máquina ou não. Aí fica a critério de vocês, o que vocês acharem melhor. Então, beleza. Então aqui, ó, então nós vamos lá para o programa. Então, aqui, ó, se você clicar aqui, ó, você vai ver aqui, ó, controle remoto. Depois MDI, que é introdução manual de dados, né? Manual Data Introduction. E Edit, edição. E esse último aqui, ó, é o automático, né? O modo de memória, né? O modo automático. Então, vamos lá então. Ó. Programação, aperta aqui programa, edit, clica aqui em programa ou diretório aqui agora. No caso aqui, ó, eu tenho o programa aberto 1, o 3 e o 4 que eu já digitei e já fiz alguma alteração nele. Então são os três programas que eu tenho aqui que está na máquina que está pronta. Na verdade aqui, para adiantar essa aula, eu já digitei esse programa para vocês não ficarem acompanhando e perdendo tempo, né? E também lembrando que essa aula aqui já foi, a parte teórica dela já foi vista. Então vamos lá aqui, ó. O programa que eu escolhi é o 3. Sempre no comando antigo, você colocar para o lado, para cima, para lá, tanto faz. Mas as novas versões da Fanuc é somente para baixo. Então você vai acostumando aí. Então aqui eu digitei o programa aqui, ó. Então vamos fazer um breve resumo aqui das funções. G21 é coordenada em milímetro, G40 é sem compensação de raio, G90 absoluto. Então, para quem está aí no primeiro contato com o CNC, eu vou falando um pouquinho. G28 é uma função de retorno ao ponto de referência, ou seja, no caso do ponto de troca, ela retorna ao ponto mais distante da máquina, ou seja, o lugar mais seguro possível para evitar aí uma colisão para a troca de ferramenta. Então, você pode posicionar. Até porque alguns perguntaram assim, mas eu posso fazer um ponto de troca onde eu quiser, por exemplo, X de 200, C de 200? Pode. Mas não é o mais seguro. Por quê? Porque
De acordo com o tamanho da peça, de acordo com o tamanho da sua ferramenta, você pode ocorrer uma colisão na troca, seja com um ponto, ou com a placa, ou até mesmo com a peça. Então, o mais seguro e o mais indicado pelo fabricante é esse aí, ó, G28 de 0. Você já você busca uma nova referência da máquina já também. Toda vez que você chama V28 de 0, segundo o fabricante no curso que eu fiz, ele falou que ele já referencia de uma forma manual também. Então você garante que a sua máquina está, mesmo se ela com esforço de corte, alguma coisa assim, ela pular algum dente da correia, acontecer alguma coisa assim, como seria um encoder, né? Você vai e volta ela para o zero, ela referencia novamente. Então, T04 aqui é a ferramenta minha interna. Se você quiser, você pode dar, como se diz, nome aos bois, né? Você pode usar aqui Xedit aqui, não, Xedit não, vamos voltar. Mais uma vez, esse C é XT. Então você, através do parênteses aqui, ó, você pode abrir o parênteses, digitar uma informação que você deseja, como por exemplo, ferramenta interna, ferramenta triangular interna, broca, tal, o que você quiser fazer. Então nesse caso aqui, ó, essa T04 minha aqui seria a broca, né? Falei ferramenta interna, mas a primeira é a fração, então é a broca. A minha ideia, assim, é o que é usado hoje mais nas usinagens. Não se usa muito ficar passando uma broca de 10, depois uma de 20, uma de 30, uma de 40. Então hoje em dia, quando é uma furação mais, como que eu posso dizer assim, tem um diâmetro maior, hoje em dia tem uma broca que é chamada de T-Max, também conhecido como broca canhão, que você consegue fazer essa furação sem ter um pré-furo. Então é uma broca que está sendo muito utilizada. Mas, gente, isso aqui é para fim de treinamento, só para vocês conhecerem mesmo. Mas hoje em dia, assim, de uma forma inteligente, né? A maioria das empresas designam a máquina convencional para fazer esse pré-furo aqui, essa pré-usinagem, então para adiantar no processo, entendeu? Para evitar aí perca de tempo, né? Então, porque senão fica praticamente a mesma coisa de um convencional mesmo. Então, para reduzir custo, né? A questão de hora-máquina e para aumentar a produtividade e o lucro, então eles geralmente furam já vem furada já do torno convencional, né? Grande parte das empresas utiliza desse meio. Então aqui, ó, T04 então, é a minha broca, G54 aqui é meu zero peça, G97 rotação fixa, a rotação de 400 RPM e o sentido dela, M3. Tive uma outra dúvida em relação a isso aqui, o rapaz falou comigo que na máquina dele está invertido isso aqui, né? Aí ele falou que era uma máquina nacional, depois ele me falou que é um torno Nardini, mas pelo que eu sei, igual eu disse para ele, os Nardini, eles não fabricam CNC, né? Tem uma fábrica lá em São Paulo, eles importam essas máquinas aí da China, da vida aí, e coloca a marca deles. Foi o que me disseram, não sei se é verdade, mas quem falou isso aí é a pessoa que tem conhecimento, mas isso não é o caso, não entra o caso agora. Então aqui, ó, M3 então vai ser sentido horário. G92 aqui, ó, seria uma limitação de rotação, mas nesse caso aqui, ó, eu estou usando G97, mas só estou limitando por questão de segurança. Isso é costume, porque geralmente se trabalha com G96 no turno, mas como a broca tem sempre o mesmo diâmetro, não tem necessidade de ficar aumentar ou diminuir a rotação. Aqui, ó, G0, X de 2, X de 0, M8, ou seja, é posicionamento em velocidade máxima, seria essa linha aqui, ó. Para o X de 0, o Z de 2, não importa aqui a ordem, e o M8 seria para ligar o óleo refrigerante, a refrigeração da máquina. G74 é um ciclo de furação para esse comando aqui, mas também pode ser, esse mesmo G74 pode ser usado também como um ciclo de torneamento interno. Então esse R aqui, ó, seria uma retração para ponto de 2 mm, para quebra-cavaco. G74 de novo, o Z de 30 é a coordenada final dela em milímetro. O que aqui, ó, seria a quantidade que ele vai andar em milímetros. Por exemplo, você quer andar 20 milímetros, você vai colocar 20 mil, porque a coordenada é em milésimos de milímetro. E o avanço.
Então, terminei de fazer essa furação. Eu coloquei um retorno de segurança aqui para um Z de 5. Dia 28 de 0, habilito, eu levo essa máquina a ter um ponto de troca de seguro. Troco para a ferramenta 5. G54 de novo. Por que tem esse G54? No comando FANUC, você pode, por exemplo, colocar em automático aqui e rodar ele em qualquer linha que você quiser. Onde você quiser que ele inicie. Só que você tem que sempre colocar ele aqui, ó, numa posição segura e que tenha o meu zeramento garantido aqui, ó, porque senão ela não sabe, ela não tem nenhuma coordenada de referência, ou seja, de zeramento. Então, pode ocorrer uma colisão. Então, T05 aí seria a ferramenta interna. G54 também, mesma coisa. G96 S200, limitei essa rotação em 4.000 RPM. X de 48, a primeira coordenada para fazer o desbaste, ou seja, essa primeira coordenada aqui. Agora, gente, presta atenção aqui, ó. O GCDT1 ele é um ciclo de torneamento de desbaste, seja ele interno ou externo. Só que o detalhe, então aqui esse U de 2 aqui seria a profundidade de corte e o R seria uma retração, até aí normal. Tanto faz se é externo ou interno, fica do mesmo jeito. Você não coloca U de menos 2 e nem R de menos 1. Então entra aqui de novo, a GCT1, o P 190 é o início do perfil, né? Perfil P de perfil, e o Q é o final do perfil. Agora olha aqui, gente, esse U meu aqui, eu só nessa programação que eu fiz antes, na parte teórica, eu não queria usar uma ferramenta de acabamento, é uma ferramenta só. Então eu programei aqui, ó, o U de 0. Só que lembrando que esse simulador aqui não é perfeito, então ele não aceita, ele entende, como eu coloco aqui o U de 0, como se eu estivesse fazendo um desbaste externo. Mas isso aqui não acontece na máquina de verdade. Por quê? Porque aqui, ó, nesse caso aqui, ó, igual aqui, ó, a primeira coordenada minha, é só confirmar. Ah, não, tá certo. Aqui, ó. Então vamos lá aqui de novo, voltando. Então o perfil, o início do meu perfil, ou seja, onde que eu vou começar, é no X de 100. Olha aqui, ó, presta atenção, 100. Mas olha aqui, gente, na linha 160, ou seja, da onde que vai partir? Por exemplo, se o início dela aqui, ó, ou seja, onde que vai começar a minha usinagem é menor que o diâmetro, significa que o torneamento é interno. Se é maior no início e menor no diâmetro, significa que o meu torneamento é externo. Mas esse simulador aqui não aceita. Então, para sobremetal, você tem que colocar um U de menos, por exemplo, 5 décimo, 1 décimo. Então, eu só coloquei 1 décimo aqui, somente aqui porque senão ele não aceitaria. Ele ia fazer uma usinagem externa. Então, no caso, como eu quero interno, eu não queria colocar uma ferramenta de acabamento. Mas, então, também não impediria também de eu colocar aqui G70, P de 190, Q de 310 aqui de novo e ele dá mais um passo de acabamento. Mas é só para mostrar o erro que tem no software. O W aqui seria um avanço, seria um sobremetal para acabamento no eixo Z, mas eu também não coloquei. Então, primeira coordenada, ou seja, a minha aproximação, né? No X de 105, Z de 2, depois G1, G41, Z0, aproximo ela para fazer, vamos ver aqui, só um minuto. Aqui, ó, seria fazer um chanfrinho aqui para a entrada de rosca, né? Que é a rosca M100 por 3, tá vendo? Eu não coloquei aqui não, mas essa seria só, nem fiz aqui a representação correta, não fiz esse desenho aqui rapidinho aqui só para a gente poder entender aqui e não ficar perdido na aula. Para quem não viu a aula anterior. Como se eu fizer um vídeo só, fica muito longo. Então seria a entrada da rosca aqui para 100 milímetros. Então, aqui, ó. Então 100 milímetros, Z de 2. Então, distância de segurança.
Agora, G1, G41, por que G41? Porque está à esquerda da peça, como eu disse antes. Então, no caso, está interno, né, G41. À esquerda, trabalhando à esquerda do material que vai ficar, que é importante para nós. Z de 0, aí ó, X de 96,34, Z de 2. Algumas pessoas perguntam, mas por que 96,34? Aí tem aula que eu também já ensinei isso antes, fazer o cálculo para descobrir o diâmetro interno, né, no caso dela em milímetro, é diâmetro maior menos 1,22 vezes o passo. O passo é 3, 1,22 vezes 3, e o diâmetro maior que é 100, menos esse valor, dá 96,34. Z de menos 2, que seria um finalzinho de um chanfrim, e já iniciando para fazer o diâmetro dessa rosca. Aí eu coloquei 220, 230, deixei aqui em branco, justamente porque eu fiz duas vezes a mesma cota aqui quando eu fiz na parte teórica. Aí eu errei e deixei para vocês aqui justamente em branco para ver se tem a opção. Da mesma forma que, por exemplo, se faltar alguma coisa, você pode colocar N201, 202 e aí por diante. Z de menos 40, que é a profundidade aqui, ó, da rosca, tá vendo? Seria essa parte aqui, ó. X de 80, olha lá, ó. Tá vendo? Que é esse diâmetro aqui, ó. Depois o Z de menos 60, aqui, ó, que é 40 menos 20, vai vir para esse ponto aqui, tá vendo? Então vamos lá de novo. X de 80, como eu disse antes, Z de menos 60, ó. Pera aí, esse G0 aqui eu acho que eu digitei ele errado. Aqui, ó. Z de menos 60, aí X de 60, Z de menos 100. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui, ó, primeiro, o meu 100 é meu 96,34. Aí eu venho aqui, ó, ter o Z de menos 40, depois eu venho a ter o X de 80 e depois eu venho aqui, ó, até o Z de menos 60 e vou fazer essa inclinação aqui no X de 60 e no Z de menos 100, que é 40 mais 20, 60, mais 40, 100. Depois aqui, ó, G1, continua em G1, eu vou fazer esse diâmetro aqui de 60 e desço um pouquinho e retiro a compensação e retorno. Vamos lá aqui então, de novo. Ó, Z de menos 100, como eu disse. Aí eu passei um pouco, é Z de 120, passei em 123. Estou em 60, desci até 59 e G40, para mim tirar essa compensação do raio. G0, Z de 5, retorno para fora da peça. E G28 de 0, ou seja, aí, gente, entra aqui a questão, ela vai dar vários passos, né? Onde que eu determinei o passo? Vamos voltar lá de novo, olha. Ó, olha aqui, ó, o de 2. Vou ter que passar de um aqui para vocês poderem enxergar mais passos aí. Então, ela vai dar vários passos de 1 milímetro, que no caso vai dar 2 no diâmetro, porque U é o eixo X relativo. Aqui, ó, terminei meu perfil, G0, G5, dia 28 de 0, retorno até aqui em cima, aqui, ó, longe da peça, distância de segurança, chama a ferramenta T06, G54 de novo, porque se eu rodar a partir daqui, ó, ela volta, lê a ferramenta, lê o zeramento de novo e continua normalmente. G97, coloquei a rotação aqui de 400 também. Não estou preocupado aqui com rotação. Isso aqui, o importante aqui por enquanto é programação. G0, ou seja, posicionamento meu em 95 e o Z de 6. Por quê? O posicionamento aqui é 5 milímetros abaixo, né? Porque seria 100. Então, aqui, olha aqui, gente. Ó. G76, olha para você ver. Ó. O legal desse software aqui é justamente isso aqui. Ó. Toda vez que o ciclo aqui, ele já me fala aqui, ó, P, o Q e o R. Então, P, 01, passo de acabamento. 00,
saída angular e 60 ângulo de inclinação da rosca. No caso é uma rosca métrica, né? M100 por 3, então é 60 graus. Se fosse Whitworth, seria 55 graus. Esse Q de 100 aqui, gente, profundidade de corte mínima em milésimos de milímetro, ou seja, a menor profundidade de corte que ela vai dar em milésimo de milímetro é de 1/10, porque em milésimos de milímetro 100 seria equivalente a 1/10. R de 0 aqui, ó, sobre metal para o último passo, por exemplo. Ela vai dar vários passos, aí na hora que ela for dar o passo de acabamento, o último passo, assim, o último passo sem ser essa repetição aqui de 0, 1, por exemplo, se eu não deixo nada, ela vem com 0. Por exemplo, R de 0,05, vou trocar aqui, ó, significa que ela vai deixar um submetal de 5 centésimos para o último passe. Lembrando que ela repete esse último passe, que é esse passe de acabamento, uma vez. Então aqui, ó, G76 novamente, diâmetro final da rosca, no caso externa, seria menor do que a sua aproximação aqui. Mas aqui ó, é interna, então é o contrário. Aqui, ó, aqui é menor, aqui é maior. É a distância final da rosca em Z. Esse P aqui, ó, de 1830, é a profundidade da hélice. Então, 1830 é 1,8. Aqui, ó, esse Q de 250 aqui, eu já ensinei esse cálculo também. É o número de passadas que você quer, dividido pela raiz. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar. Então, aqui, ó. Isso aqui, para que serve? Vou explicar primeiro. Quando você digita aqui um valor, por exemplo, Q de 250 vai ser o primeiro passo. Ele vai dar uma profundidade de 2,5 décimos. E daí em diante ele vai fazer um cálculo pela quantidade de passadas que você quer. E ele vai diminuindo esse valor aqui até chegar a 0. Beleza? Então F de 3 aqui seria o meu avanço de 3 milímetros. Quem quiser ter uma explicação maior a respeito disso, porque é um cálculo um pouco mais complicado, para mim falar aqui sem mostrar o cálculo fica um pouco difícil, está no vídeo de rosca métrica e polegada. Então, acompanhe lá que você tiver dúvida. G28 de 0, então retorna a minha referência, M30. Ó, gente, é o seguinte, nesse comando aqui, ó, nesse simulador, ele não permite fazer mergulho. O que é isso? O que seria mergulho? Uma saída da rosca que eu fiz na programação com vocês. Aí eu acho que, se eu não me engano, o Renilson, acho que é Renilson mesmo, se eu não me engano, ele me perguntou por que não dá certo. Isso é questão do simulador. No software mesmo, ele te permite fazer esse mergulho, pequeno mergulho, ele consegue. Mas se fosse um mergulho muito grande, o Fanuc já não tem essa questão. Mas não é impossível, gente. Na programação simples não é, mas na programação complexa a gente consegue fazer isso. Através do chamado programa parametrizado, é possível fazer. Você vai gerar o cálculo para a máquina e ela vai conseguir fazer isso. Não existe programação impossível no CNC. O limite é nosso, é você conseguir repassar essas informações para a máquina. Então mais para frente aí, vamos continuar aí, nós vamos chegar nessa programação avançada aí, que é a famosa macro B, ou como alguns chamam, que é o programa parametrizado, que é através de uma lógica de programação, nós vamos criar um algoritmo que a máquina já entende, que ele já, nesse caso aqui, a letra principal para qualquer variável aqui usa o hashtag, aquele jogo da velha. Então a gente cria uma lógica, cria uma variável, cria um cálculo, cria um contador, então infinidade de fórmula aí. Então eu posso criar uma repetição, posso criar um ciclo, você pode criar qualquer coisa. Então mais para frente aí, vamos continuar acompanhando, então vamos chegar lá. Beleza? Então aqui, ó, terminou o programa. Então sempre que você passa aqui para automático, ele já faz uma leitura, se tiver algum erro, ele não aceita aqui, já te indica qual que é o erro. Como a minha peça aqui, ó, tem 120 de comprimento por 150 de diâmetro. Então, vamos lá fazer essa peça aqui, ó. Então, primeiro passo, aqui, ó, peça a ser usinada, material bruto. O diâmetro dessa peça aqui, ó, 150 milímetros e o comprimento dela 120.
Se vocês quiserem também aqui, gente, ó, vocês podem usar aqui, ó, o contraponto, mas eu não vou usar não, beleza? Então dá OK. Olha lá, então ele já fez a troca automática. Beleza. Aqui, ó. A broca canhão, gente, como eu disse antes, a famosa T-Max, ela não tem o ângulo de 118 graus, que é o de broca comum, broca de aço rápido, broca de metal duro, que é aquele ângulo de inclinação que ela tem. Vou mostrar para vocês aqui. Então, para fazer essa furação, se você quisesse fazer 100 milímetros de profundidade, você colocaria lá, por exemplo, 101 e ela furava certinho. Aí, vou te mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, uma forma de carregar rápido é por aqui. Então, vamos fazer um pouco diferente. Eu vou fazer uma alteração. Por quê? Olha, primeiro eu vou mostrar uma forma errada e depois eu vou mostrar o certo. E vou explicar o porquê. Então, primeiro aqui, ó, vamos procurar a ferramenta que nós queremos. Primeiro é a broca. Então, vamos aqui, ó, furação. Dá dois cliques nela. Ela vai abrir. Você clica na broca aqui. Tá vendo aqui? Ó, essa aqui é de 118 graus. Então, ela não tem ela reta. A opção delas aqui são poucas. Então, aqui, ó, o comprimento da ferramenta então tem que ser maior do que a peça. Então, vamos colocar aqui 200 milímetros. Qual que é o diâmetro da nossa broca aqui? Ó? Como eu disse antes, 50 milímetros. Tem até questão de RPM aqui e tal. Qual que é o material? Suponhamos que nosso caso aqui é de metal duro. Essa broca de pastilha de metal duro. Então dou OK. Agora eu venho aqui, ó, clico e arrasto. No caso da minha programação lá, eu coloquei em 4, a T04. Então clico aqui, carregar a ferramenta na torre, olha lá, posição 4. Dou OK. Olha lá. Então vamos mudar aqui um pouco. Aqui, ó. Fica até um pouco esquisita essa broca aí. Não dá uma aparência muito boa não. Com diâmetro de 50 milímetros ficou, pelo tamanho da torre, fica desproporcional. Então, deixa eu melhorar aqui um pouco. Então, aqui, ó. Então você vem aqui, ó, programação. Suponhamos que nós estamos na máquina mesmo. Então vamos aqui, ó, MDI G28 Shift. Cadê o U? Aqui, ó, U de 0. Ou seja, volta ao ponto de referência. É o Obsert. E T0404. É o Obsert. Aperta o ciclo Start. Olha lá. Então, vamos zerar essa broca então. Então, eu já chamei a ferramenta, está no ponto de troca, no ponto inicial. O zeramento de broca sempre no centro da peça e o Z, né, na face dela. Então, aqui, ó, você pode fazer isso de forma manual, né, como você faria na máquina. Nesse caso aqui, para adiantar, eu vou utilizar aqui, ó, posicionamento rápido. Então, eu clico aqui pelo centro, dou OK. Então, lá. Então, aqui, ó, então vamos zerar então. Então, vem Offset Setting. Aqui, ó, outra dúvida aqui do rapaz. Então, ó, primeiro tem aqui, ó, o Setting, que é configuração da máquina, Work, que é trabalho, G54 e tal. E aqui, ó, esse caso aqui, ó, é desgaste e o geometria. Então nós vamos em geometria. Aqui, ó, clica aqui, ó, geometria. Então a primeira ferramenta que tem aqui, ó, eu já zerei já. Então T04, corretor 4 aqui, ó. Então Z0, measure é medir, né? Measure em inglês é medir. Então medição, Z de 300 já está medido. Então X de 0 também media. Então nem teve alteração, justamente porque eu já tinha feito antes. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então aqui, ó, vamos chamar a nossa próxima ferramenta. Se eu chamar o G28 de 0 aqui, ela bate porque ela vai se arranhando a peça. Então entende como colisão. Então você aqui, ó, pede para referenciar, referenciando aqui de novo, X. Beleza. Então, vamos para a próxima ferramenta, T05 e T06. Então, aqui, ó, programa, MDI de novo. Nós vamos carregar aqui primeiro. Aqui, ó. Como eu disse, pessoal, tem uma forma correta e tem a forma que é errada. Quando vai trabalhar com ferramenta interna, o ideal é que você deixe aqui
na torre um espaço bom de uma para outra, para não ter o risco de, por exemplo, estar torneando aqui e essa ferramenta aqui tocar na placa, ocorrer uma colisão. E isso aqui é no físico, né? Aqui na simulação eu creio que não tem esse problema não. Então vamos lá aqui, ó. Posicionamento rápido. Não, posicionamento rápido não. Vou fechar aqui, ó. Gerenciador de ferramentas. Precisa de um torneamento interno. Então você pode clicar em qualquer uma. Então eu vou clicar nessa 2 aqui, ó. Dá 2 cliques. Escolhe aqui, ó, a ferramenta interna, que é essa aqui. Ferramenta de 75 graus. O comprimento dela pode ser, tem que ser maior que 120, né? Lógico, né? Então vou colocar aqui 180. 180. Qual que é essa largura que eu não sei o que é. Beleza. E a questão do material que também não precisa não. Só se quiser mesmo. Então dou OK. Agora eu venho cá e pego ela aqui, ó, e vou para 5. E ó, carregar ferramenta na torre. Na posição 5. Dou montar ferramenta. Dou OK. Olha lá, ó. É o que eu disse antes aqui, ó. Ferramenta interna geralmente são muito compridas, então tem que tomar esse risco. Enquanto essa aqui está trabalhando, se é um material muito grande, tem um diâmetro grande, essa broca pode pegar aqui na face aqui enquanto você está trabalhando com ela. Então geralmente a gente utiliza de colocar, por exemplo, uma na posição 1, outra na posição 5, outra na posição 12 ou 8, justamente ficar distante uma da outra, porque é uma questão mais perigosa aí no torno. Mas aqui eu creio que não vai ter problema. Então, vamos chamar ela então. MDI T0505, insert, clico aqui, ó. Já estava com ela chamada. Então aqui, ó, peça, operação da máquina, posicionamento rápido, pelo centro da peça também. Tô OK aqui, ó. Como que a gente faz para zerar isso aqui na verdade? No dia a dia, nós trabalhamos da seguinte forma. Nós torneamos um pequeno diâmetro, medimos ele com micrômetro, com súbito, comparador de diâmetro interno, como algum diz, ou micrômetro interno, e digitamos esse valor aqui. Então, offset, aqui, ó, vou no 5 aqui, vamos, por exemplo, você torneou um diâmetro de 50.2, aí você vem em x, 50.2, medir. No caso aqui está no zero exato, então x0, medir. E o z dela, z0, medir. Alterou aqui para 320 porque eu não coloquei o mesmo comprimento de ferramenta que estava antes. Próximo, então, eu acho que vai pedir referência. Beleza. Clico aqui. Vamos voltar de novo. Vamos para a próxima, então. Programa, clique em MDI de novo. Aqui, ó. Vem aqui no gerenciador de ferramenta. Vamos lá, 6, no caso nosso vai ser de rosca. Então vamos clicar nela aqui, ó. Dá 2 cliques nela. Pega essa aqui, ó, interna, rosca mesmo. Essa questão de espessura aqui, 3 milímetros, diâmetro. No nosso caso aqui, isso aqui não é importante. Eu vou ter que colocar um diâmetro um pouco menor aqui, por exemplo, aqui de 80 milímetros, porque vai fazer a 40, então dou OK. Clico nela, seguro, arrasto até na 6. Carregar a ferramenta na torre, na posição 6, dou montar a ferramenta e dou OK. Então já trocou. Ó. Aqui, ó. Vamos lá então. Então vem aqui, ó. G28 de 0, se você quiser, T0606 é o insert. Clico ciclo Start. Posicionamento rápido, que é a operação da máquina, posicionamento rápido, centro da peça, dou OK. É isso que eu disse aqui, gente. Olha para você ver o risco. Ó. Colisão aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é a forma errada de fazer. Qual que é o correto? Em vez de você usar 6 aqui, você usar 10 lá, por exemplo, e esse aqui vai ficar do outro lado. Então, vamos fazer isso aqui justamente para a gente poder fazer da forma correta. Aqui, ó.
Pega o Z aqui, afasta ele. Aqui, ó. Vem aqui novamente no Magazine. Vamos tirar isso aqui, ó. Desmontar a ferramenta. Ok. Então vamos pegar essas 5 aqui, gente, olha. Que é a rosca. E vamos colocar ela aqui na 8, por exemplo, ó. Então vai carregar a ferramenta na torre, na posição 8, ó. Montar a ferramenta. Ok. Lá. Já ficou mais longe, tá vendo? Então é dessa forma que nós trabalhamos. Coloquei assim justamente para vocês poderem ver aqui, ó. Operação da máquina, posicionamento rápido pelo centro. Então ok. Vamos ver se tem risco de bater. Não tem não, tá vendo? Ele tá lá do outro lado, ó. Meio difícil para controlar, meu mouse é meio ruim. Tô com o mouse aqui de notebook, isso é uma porcaria mesmo. Tá vendo? Não tem risco de bater, então eu posso zerar aqui, ó. Offset. Agora eu tenho que zerar lá na 8, gente, ó, porque eu mudei ela. X0 medir e Z de 0 medir. Ah, mas o programa lá tá aqui na 6 aqui, né? Então vamos lá, que eu ainda venho em programa de novo. Vou em edição. Ó, vou mudar lá, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui, ó, T06 eu mudo para T08, ó, T08, 08, que é o corretor, e altero. Então dá um reset aqui. Deixa eu melhorar essa um pouco aqui essa vista. Deixa eu alterar aqui, ó. Vista frontal e vamos colocar assim, fica para ver melhor. Aqui, ó. Então vou dar um reset aqui. Pega aqui em jogue, o Z positivo, afasta. Então vamos lá então, gente. Vamos rodar essa peça aqui para a gente ver. Então clique em automático. Agora vamos ver se está tudo certinho aqui, ó. E dou start, clique start. Aí, pessoal, terminou aí, tá vendo? Olha, a nossa peça aí, deixa eu aproximar aqui para vocês poderem ver. Tá vendo? Vou mudar aqui, ó. Olha aí para vocês poderem ver como fica. Tem como também você mudar aqui, ó. Tirar aqui o traçado, talvez para questão de visualização. Não mostra tão bem assim a rosca, né? Deixa eu ver aqui. Não dá para ver sim a questão da rosca. Vocês viram que também que tem um erro que tá em M4 ela rodando sempre em M3, né? Mas mostrei também aqui que essa máquina certamente ia arrebentar com a castanha aqui, ó. Só que foi para mostrar para vocês mesmo. Então, gente, tomar cuidado quando trabalhar com ferramenta interna, que é bem arriscado. Bom, aqui, ó, se você quiser fazer de novo, você tem peça usinada, clique em material bruto, dá OK. Se lembra sempre de resetar, né, se você quiser iniciar do início, do começo do programa. Start.
alarme aqui, deixa eu ver o que é. Deixa eu ver. Olha lá, teve uma colisão. Deixa eu ver aqui. Problema. Quando acontecer esse problema, essa máquina vai travar. Então o que você faz aqui? Você clica aqui, reseta. Vai ter que referenciar novamente. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não, coloquei um Z de 2. Olha pessoal, outra coisa aqui também que é bom mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, uma edição. Sempre como você for programar a broca, você não programa duas coordenadas ao mesmo tempo. Por quê? Se essa broca sua estiver nesse sentido, por exemplo, que ela está aqui, ó, ela vai vir assim, ó, nesse sentido, ela bate na peça. Então o que vocês fazem? Programa em Z primeiro, para depois ela em X. Então, outra coisa que eu deixei aqui, que vocês talvez não acreditem aqui, mas eu deixei de propósito, é isso aqui, ó. Tá até diferente aqui, ó. Geralmente eu não programo assim, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, você primeiro coloca Z de 2, aqui, ó. Cria uma linha 80 aqui, ó. Para ficar igual, linha 80, alterar. Ó. Por quê? Vocês vão ver aqui lá na prática agora, ó. Você elimina esse risco, dependendo de onde que sua broca está posicionada, ela não vir na diagonal. Então ela vem sempre em Z primeiro e depois em X, olha. Olha a diferença. Bom pessoal, tá aí a nossa peça pronta. Se vocês quiserem medir, tem a opção aqui também. Olha lá, como você talha a nossa peça aqui, ó. Por ponto, questão do diâmetro, olha. Eu não sei utilizar bem essa parte aqui, mas fica aí a opção para vocês aí. Para vocês quiserem aprender aí, a gente é fuçando mesmo, como dizem os meus amigos mesmo. A gente vai aprendendo. Então, é só para vocês poderem enxergar o perfil dela certinho aqui, ó. Vamos comparar aqui com a do SolidWorks, olha. Aqui eu não representei aqui como rosca, como eu disse para vocês, só coloquei aqui essa nota aqui, mas aqui é só somente para a gente ter uma noção do que vai fazer. Então aqui, ó, você vem aqui medir de novo aqui, ó, sai do modo que ó, tem como verificar a rugosidade, medir distância. Olha, escolhe o ponto que você quer lá, tá vendo? Z de 120, diâmetro de 150, bacana. Tem como verificar a rugosidade, ó, pra você ver. No diâmetro interno dela, qual que seria a rugosidade. Tá vendo a rugosidade média? A distância, medir linha também. Tá vendo? 120, 150. E aí vai. Vamos sair então. Se você quiser mudar a peça, eu aprendi isso aqui ontem. Tem a simulação rápida também. Tem como ajustar os parâmetros de peça. Aqui, ó, giro de peça. Você clica em giro de peça, que nós vamos ver ela do outro lado. Aqui, ó, né? Seria como se tornear lá, o lado
contrário da placa. Vamos supor que tem um torneamento aqui para fazer. Então é possível também você colocar um M0 aqui, trocar ela de lugar e iniciar o programa novamente e você tem uma peça completa. Bom pessoal, o vídeo de hoje está aí. É um pouco longo, mas tutorial, videoaula, não tem como fazer uma coisa mais mal explicada. Por mais que você digita antes aqui, fica longo mesmo. Então, mas eu espero que fique aí proveitoso para vocês. Se vocês gostassem, não se esqueça aí de deixar seu like. Se inscreva caso você não for inscrito. E eu gostaria de solicitar a vocês para comentar aí, usar os comentários para deixar seu comentário. O que você achou dessa aula? Para mim ter um retorno, saber se vocês estão gostando ou não, se está sendo proveitoso para vocês ou não. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram aí, que têm me apoiado, e pedir vocês para me ajudar aí a divulgar o canal para o crescimento, para assim eu poder compartilhar mais vídeos ainda, né, ter mais tempo, né, a partir do momento que quanto mais inscrito vai ter, a responsabilidade aumenta, né? Então a gente tem que buscar fazer o melhor e gostaria de agradecer a todos aí, a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final, que perderam seu tempo ou gastaram seu tempo aí junto comigo aí aprendendo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!